Coordenador do Hospital de Campanha de Patos de Minas é afastado. O médico está na UTI com Covid-19. Minas Gerais segue sem previsão sobre queda no número de Covid-19. Síndrome infantil relacionada à Covid avança e preocupa. Minas Gerais já registrou 6 casos. Sem perspectiva, setor de festas e eventos amarga perdas e cobra apoio. Mulher mantida presa em casa pelo companheiro conta as barbáries que sofreu durante 5 meses. Produtores rurais pedem reforço na segurança e polícia diz que índices de criminalidade diminuíram. A programação para o dia de Nossa Senhora da Badia no Santuário de Patos de Minas. Padre Alessandro Campos faz ensaio com irmãs carmelitas para missas especiais que serão transmitidas pela NTV. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Durante 5 meses, uma mulher disse que foi mantida presa pelo companheiro. A jovem de 19 anos foi libertada hoje pela polícia e contou à nossa reportagem os detalhes da barbárie. As agressões deixaram marcas físicas e emocionais. A jovem de apenas 19 anos foi libertada pelos militares na manhã desta sexta-feira. O resgate foi o fim de um pesadelo que acontecia há mais de 150 dias, onde vivia em cárcere privado. A vítima sofreu inúmeros abusos físicos e psicológicos. Ela contou tudo em detalhes à nossa equipe de reportagem. Primeira vez que ele bateu, eu tenho problema no nariz. Ele desloca por conta disso. É um ponto de que bater não era mais problema, que eu achava que era culpa minha, que eu merecia apanhar. Nesses últimos dias ele começou a me dar remédio e aí ele saía. Aí hoje de manhã ele voltou agressivo. Todos os dias ele me bate, só que hoje foi diferente. Hoje ele me quebrou, falou que de hoje eu não passava, que ele ia me matar. Falou que ele ia me enfiar dentro do porta-mala, ele ia me matar. Foi através de denúncias que os militares receberam a informação de que um homem agredia sua companheira em casa, que fica localizada na Avenida Afonso Queiroz. Quando a polícia militar chegou no local, o homem disse que a mulher estava tomando banho e que nada estava acontecendo no local. Com insistência da PM, a mulher apareceu logo depois e disse que estava tudo bem, mas conseguiu fazer um sinal de ajuda e os militares perceberam e entraram na residência. De acordo com os militares, as paredes da casa haviam várias manchas de sangue que possivelmente poderia ser dessa vítima, vários móveis quebrados e sinais de que ali também aconteciam diversas festas. De acordo com a PM, o homem de 39 anos também obrigava a vítima a ter relações sexuais com ele e com outras pessoas na residência, além de agredi-la e dopá-la. A jovem foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico e ainda tem chances de estar grávida. Ela estava sendo dopada por esse autor, ele estava misturando alguma substância no meio da bebida dela, no meio do líquido dela, estava obrigando ela a ter relações sexuais com ele e com outras pessoas também. Ela estava muito agredida, ela até denunciou para a guarnição que ela possuía uma arma de fogo, depois a gente constatou que era uma arma simulacro e estava utilizando essa arma para ameaçar ela, agrediu ela na cabeça dela com essa arma de fogo. E ela foi socorrida de imediato para a guarnição nossa até o hospital, onde agora foi atendida pelo médico. É importante citar também que essa vítima está até com suspeita de estar grávida também. Foram feitas buscas pela casa e encontrado um simulacro que era usado para ameaçar a vítima. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas. Ele já possui diversas passagens e pode responder por diversos crimes, dentre eles cárcere privado, Maria da Penha, tortura e de danos ao patrimônio público por danificar a viatura da PM durante a prisão. O autor, durante a condução dele, ele estava bastante agressivo, veio danificar um cofre da viatura da Polícia Militar, também vai responder mais por um crime de dano ao patrimônio público, por outras passagens, inclusive passagens por violência doméstica também.
O tenente Rabelo reforça a importância da denúncia em crimes como esse e ressalta que o mês de agosto foi batizado como Agosto Lilás, um mês que a Polícia Militar realiza operações nas ruas da cidade como prevenção contra esse tipo de violência. Esse mês de agosto, a gente já com Agosto Lilás, campanha de prevenção à violência doméstica em todo o Brasil, em todo o estado de Minas Gerais. A denúncia feita por populares aí. Pelo jeito o fato estava acontecendo mais tempo, a Polícia Militar tomou conhecimento da data de hoje e de imediato deslocou no local lá para constatar isso aí. Então a gente pede apoio, pede assim, auxílio à população patense, o pessoal que está contato direto, a PM está presente na rua diuturnamente. Qualquer situação diferente, qualquer situação que você vê que a pessoa está necessitando de um apoio, passa a polícia, denuncia esse fato, vai ser averiguado. Para essa jovem de apenas 19 anos, só restaram marcas de um crime bárbaro que jamais será esquecido. Sabe que apoiar não é mais o problema, é a lavagem cerebral. Hoje eu não consegui ouvir uma moto passar, de não consegui ouvir um carro, de não conseguir dormir. A vontade é de morrer. Produtores rurais têm reclamado da falta de segurança na zona rural da região. Um deles, da região de Bebedouro das Posses, teve prejuízo de mais de R$30 mil com o furto de gado. Mas, segundo a polícia, houve diminuição da criminalidade na zona rural. De acordo com informações do tenente Edmar, a porcentagem de alguns crimes, como roubos, furtos e homicídio, caiu comparando-se com o mesmo período de 2019. Os furtos sofreram uma queda de 25%. Roubos 9% e crimes violentos 8%. Com relação a furto, nós tivemos uma redução de 25%. Esses furtos são registrados tanto na propriedade rural, a patrulha rural vai lá fazer o atendimento, verifica a demanda, e tanto o produtor rural que vem aqui em Patos e às vezes procura a base ou da Lagoa Grande ou então a base comunitária lá do mercado municipal. Com relação à criminalidade violenta, roubos, assaltos, latrocínio, nós tivemos uma redução de 8%, e mais especificamente de roubo, de 2019 para 2020 nós tivemos uma redução de 9%. Ele explica como funciona o trabalho da patrulha rural e o que as equipes têm feito no combate aos crimes. Todos os dias é lançado uma guarnição com 2 ou 3 militares, Esses militares têm um treinamento específico, para trabalhar no ambiente rural, que demanda localização de fazendas, um armamento mais específico para a zona rural, um armamento mais pesado. A patrulha rural ela tem atendido bem essa demanda para o homem do campo, tem levado dicas de segurança, é feita a visita às fazendas, às propriedades rurais, é verificado, por exemplo, a questão de uma porteira com cadeado ou sem cadeado, de fácil acesso, questão de iluminação, a questão de, por exemplo, uma propriedade rural tem uma grande extensão territorial, a questão de instalar alarmes, que seja através de animais, através de cães, através de aves como marrecos, que chamar a atenção. Então, se aproximar uma pessoa estranha, se tiver esses animais ou essas aves, obviamente irá chamar a atenção e o homem do campo poderá, se for uma pessoa desconhecida, acionar a polícia militar. Segundo o militar, existem alguns canais para o contato dos moradores da zona rural com a polícia militar. Nós temos através do 190 e nós também temos grupos do aplicativo WhatsApp. Então nós temos vários grupos de aplicativo, como por exemplo Santana de Patos, de região de Pilar, Bom Sucesso. Então é cadastrado, é feita uma visita para essas pessoas, então é cadastrado o número, e eles também mantêm contato com a gente. Então é um contato imediato. Aproveitando a deixa, questionamos o tenente a respeito dos crimes que andam acontecendo com muita frequência na região de Bebedouro das Posses, onde o produtor rural Marcelino Caixeta, até o momento, já sofreu um prejuízo de aproximadamente R$32 mil após ter suas novilhas da raça holandesa furtadas. É de conhecimento da Polícia Militar, nós tivemos informação mais especificamente ontem, que um produtor rural lá mandou um áudio, mandou vídeos para nós, inclusive de um gado machucado, mas fato é que nesta data a patrulha rural esteve lá, fez ponto base lá, permaneceu por um longo tempo lá, fez contato com os produtores rurais, mas após a saída desses militares que aconteceu esse fato.
E nós tomamos conhecimento apenas ontem, né, após passado. Enquanto esse pessoal esteve lá, né, não nos foi repassado. Apenas ontem, né, transcorrido um lapso temporal grande, é que foi nos informado. Então a Patrulha Rural tem feito contato lá nessa região de Bebedouro, né, tem orientado vários produtores rurais lá. Inclusive nós temos um lá que a extensão territorial da fazenda dele é grande, né? Já foi orientado a instalar alarmes, né? Trancar as cercas com cadeados e principalmente sistema de monitoramento, porque se a estrada ela é longa, né, e tem árvores tampando, então facilita, né, o cidadão infrator que quer chegar lá e quer cometer um furto. Mas esses dados já foram passados para o serviço de inteligência, né? É feito monitoramento, acompanhamento, né? Nós temos prováveis suspeitos, né? Então nós estamos trabalhando para que essa quadrilha, né? Para que essas pessoas sejam presas em breve. A seguir a gente fala de futebol. A imprevisibilidade tática de técnico atleticano é trunfo para desestabilizar adversários. Também a programação para o dia de Nossa Senhora da Badia no Santuário de Patos de Minas. E Padre Alessandro Campos faz ensaio com irmãs carmelitas. As celebrações de Nossa Senhora da Badia esse ano estão bem diferentes. A programação não tem festa e também não terá aglomeração de fiéis. As comemorações em louvor a Nossa Senhora da Badia deste ano não serão como as dos demais. Com a pandemia de Covid-19 e o isolamento social, caminhadas e festas serão substituídas por missas restritas. Seria tão bom, seria tão gostoso, como todos os anos, a gente acolher o romeiro, acolher o peregrino, acolher o devoto, que vem ali passar diante da imagem de Nossa Senhora da Badia, demonstrando sua piedade, também pagando suas promessas nas suas caminhadas. E o quanto é gostoso a gente ver a fé do povo, né? Aquela fé tão humilde, aquela fé tão simples, naquela confiança em Nossa Senhora. Então isso também faz a gente crescer como padre, como sacerdote, ver aquele povo manifestando a sua devoção, a sua fé. Mas esse ano isso não é possível. Amanhã nós teremos simplesmente as celebrações porque o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus liberou as nossas igrejas para as celebrações. Ele ainda explica como será realizada a missa deste final de semana e ressalta que haverá uma carreata em comemoração a Nossa Senhora da Badia. Seguindo certos protocolos, como distanciamento, né? Nós adaptamos a igreja com distanciamento, a igreja que cabia muitas pessoas, agora um bem reduzido, e para isso as pessoas têm que ir ao escritório, fazer agendamento, pegar a sua senha, não pode entrar além daqueles que agendaram. Nós temos que também conferir a temperatura das pessoas que entram, álcool e gel em mãos, também higienização dos sapatos para entrar na igreja. Então tem todos esses protocolos que nós temos que adequar. É o último dia da novena. E depois da celebração, 16 horas, nós vamos ter uma carreata, né, com a imagem de Nossa Senhora da Badia nas ruas de nossa paróquia. Ah, padre, vai ser na cidade toda? Não. Nas ruas da paróquia, né? Somente nas ruas da paróquia nós temos essa carreata. Não vai aglomerar pessoas, não é procissão, porque procissão vai aglomerar. É cada um no seu carro, é a família, né? Não tem aquela questão das pessoas estarem andando nas ruas, não. É o seu carro, né? Não vai ter dificuldade nenhuma, não vai colocar nenhuma família em risco, mas cada um no seu carro. Nós vamos sair com a carreata, com a imagem de Nossa Senhora, abençoando as famílias da nossa paróquia. E assim que a gente chegar com a imagem de Nossa Senhora da Badia, eu vou estar ali na esquina da paróquia, né, abençoando as famílias nos seus carros, né, com água benta, a bênção de Nossa Senhora da Badia. Então a pessoa vai passando, vai recebendo água benta e vai embora. Então não tem parada, né, não tem a pessoa descer do carro, não, nada disso. Então a pessoa vai estar dentro do seu carro e vai receber água benta e já vai embora. Para não ter... Tudo pronto para as celebrações do Padre Alessandro Campos, direto do Carmelo de Patos de Minas. O último ensaio foi realizado hoje. As missas serão transmitidas pela NTV. Padre Alessandro Campos trará fé e muita música a todos neste final de semana. Sábado será celebrada a missa da Assunção de Nossa Senhora, de 18 horas às 19h30. Com transmissão ao vivo pela NTV. No domingo, a emissora exibe ao vivo a missa de 10 às 11 da manhã. No sábado, logo após a missa,
O padre, juntamente com o cantor Sérgio Cunha, farão uma live em prol da construção do Novo Carmelo, no bairro Campos Elíseos. Padre Alessandro disse que as irmãs carmelitas o acompanham há 20 anos e retornar à cidade para a celebração de uma missa e uma live em prol de um novo lar a elas é um ato de gratidão. Meu sentimento é sobretudo de alegria. E alegria porque, como diz o ditado, bom filho a casa retorna. Eu estou sempre vindo a Patos de Minas, desde quando eu era seminarista, como disse a irmã Regina, a priora aqui deste Carmelo, desta casa. Elas me acompanham desde quando eu era seminarista. E voltar a Patos agora, não na condição de estudante, de seminarista, mas na condição de padre, poder presidir a missa para elas, é um motivo de muita alegria. Nós caminhando com ele, rezando com ele, e ele mostrando sempre esse seu jeito amigo, alegre, fraterno, que contagia as pessoas para Deus. O cantor Sérgio Cunha, que participará da live juntamente com o padre, explica que o conhece há 20 anos. Para ele, reencontrar um grande amigo e cantar ao seu lado em prol da construção é uma honra e uma alegria muito grande. Estar aqui em benefício de uma instituição tão linda que é o Carmelo da Santíssima Trindade, reencontrando um grande amigo que percorreu um caminho tão fantástico de sucesso e fazendo desse sucesso um meio de evangelização, que é o querido Padre Alessandro, para mim é uma honra e uma alegria muito grande. O Novo Carmelo está em construção desde 2015 e depende de doações para ser finalizado. Vários bazares e eventos já foram promovidos e toda colaboração é bem-vinda. Claro que nesse momento é uma ocasião especial. Elas estão construindo a sua nova casa, o seu novo Carmelo, e elas precisam de uma ajuda. Porque elas vivem da providência, elas vivem de doação, vivem de ajuda das pessoas. Eu vim aqui também para poder oferecer a minha contribuição, a minha ajuda. Padre Alessandro aproveita a oportunidade e faz um convite a todos para as missas e também para a live. A missa será transmitida às 18 horas ao vivo pela NTV, a TV aqui de Patos, pela Rede Brasil de Televisão e Rede Nacional e também pelas minhas redes sociais, @Padre Alessandro Campos, no canal no YouTube, no Facebook. Então, será uma transmissão de multiplataformas. Por quê? Porque a nossa intenção é fazer com que essa transmissão chegue ao máximo de pessoas possíveis e que essas pessoas sintam-se tocadas em ajudar a nós finalizarmos essa construção do Carmelo aqui em Patos de Minas. Reforçando, a missa de sábado será transmitida pela NTV de 18 às 19h30 e nesses dias o NTV começa às 19h30, portanto. No domingo, a celebração será de 10 às 11 horas. Agora, futebol. As primeiras partidas do Atlético no Brasileiro revelaram a disposição da equipe no campeonato. E a cada partida, o técnico Sampaoli tira um novo coelho da cartola para surpreender o adversário. Domingo, o Galo volta a campo e sabe das dificuldades que terá. Foram apenas 2 rodadas e, por enquanto, o Atlético figura no alto da tabela, empatado em pontuação com o Atlético Paranaense e Internacional. O time segue disposto e a boa fase tem agradado o torcedor. Hever sabe bem disso. Todos os jogadores que vêm sendo utilizados vêm dando uma resposta muito boa e isso faz com que o nível competitivo da equipe se torne ainda mais alto e a prova disso vem sendo os resultados. Eu particularmente estou muito feliz pelo início, né, de trabalho do Sampaoli, até porque nós sabíamos que teria que ser dessa maneira para poder trazer o torcedor para o nosso lado, já que nós tivemos um início de ano bastante conturbado. Hever até teve a posição ameaçada com a chegada de 2 novos zagueiros ao Atlético, mas garantiu a vaga mostrando um bom trabalho a Sampaoli ao lado de Júnior Alonso. Mas a imprevisibilidade do técnico deixa os jogadores sem saber como será o próximo jogo. O jeito é mostrar trabalho para garantir a vaga de titular.
Às vezes a gente até brinca aqui, né? Será que eu vou jogar esse jogo? Será que eu tô fora? Mas isso é uma maneira que ele tem, né? E ao longo da trajetória dele como treinador, por onde ele passou, ele acabou fazendo isso. Acredito que dessa maneira ele consegue fazer com que todos os atletas se sintam importantes, se sintam em um momento especial, né? E faz com que todo mundo fique ligado, porque se você não estiver preparado na sua oportunidade, de repente você vai voltar para o final da fila. Bom, vamos ver então quem Sampaoli vai escalar para o jogo contra o Ceará, no próximo domingo, às 11 horas, no Mineirão. Já aqui no NTV News, uma semana depois da retomada de mais setores da economia em Patos de Minas, alívio. Mas tem gente que não tem nada para comemorar. O setor de festas e eventos amarga perdas e cobra apoio. O momento não está para festas mesmo, mas quem trabalha com este setor amarga severas perdas e a falta de perspectivas. De repente, os salões de festas ficaram assim, vazios. O silêncio pairou pelo ambiente. Eventos e sonhos adiados. Welles Martins é promoter. O último evento realizado por ele foi em 23 de março. Desde então, mais de 20 eventos não foram realizados. Ficou para trás o Glamour, que eu tenho uma história, ficou o Mister Minas Gerais, que também era para ser em agosto, o Miss e Mister Infantil Patos de Minas, Mister Patos, vários eventos, curso de moda, de beleza, de etiqueta, tinha muita coisa programada, muita mesmo. Tudo ficou sem acontecer, né? Impossível pensar em um momento sem registrá-lo. O Fabrício é fotógrafo. 15 eventos dele deixaram de acontecer. Esse ano a gente tinha 36 casamentos, né? 6 casamentos foram realizados, sendo 4 antes da pandemia e 2 já no período da pandemia. Esses 2 casamentos foram realizados com público totalmente restrito. Desses 30 que restaram, 15 já foi remarcado para o ano que vem. Ainda 15 a gente está ainda naquela, se vai ter esse ano, se não vai. Como já diria o meme, que saudade de um rolê, né, minha filha? Não dá para pensar em festa sem um som, não é mesmo? Com a crise gerada pelo novo coronavírus, o Darlan teve que deixar de realizar 20 eventos. Infelizmente, já foram mais de 20 eventos que a nossa empresa deixou de realizar, né? E alguns remarcaram, outros não teve remarcação, né? Os eventos caíram, infelizmente, e nós estamos aí na luta, né? O ambiente decorado faz toda a diferença, mas com o impedimento de realização de eventos, o setor deixou de decorar sonhos. Deus, foi um casamento que a gente realizou para 100 pessoas e a partir de então a gente está tentando se reinventar, né? Acho que é o momento da gente olhar para dentro, né, e conseguir enxergar novas possibilidades. E a gente continua um pouco na área, trabalhando com flores, arranjos para presentes, né, datas especiais. Dia das Mães foi uma data boa que a gente conseguiu fazer isso. A gente promoveu também decoração para o dia na Noite dos Namorados. Uns bons drinks podem fazer a diferença. Mas a diferença agora é a forma de trabalhar. 27 eventos reagendados, 27 eventos que não foram realizados. 27 sonhos que ficaram para depois, na verdade. A gente teve um prejuízo grande com relação a isso, porque é um prejuízo tanto financeiro quanto um prejuízo emocional da pessoa. Além do Vinícius, o Welles, o Fabrício, o Darlan, o Renerson, a Nayara e a Janaína tiveram que buscar por inovações na área de atuação. A minha realidade hoje, profissional, é remarcar. Remarcar, refazer contratos aditivos, né? E tenho também atendendo os meus clientes de 2021, né? As noivas, o pessoal, né? Nesse ponto eu venho trabalhando normalmente, mas praticamente remarcação de eventos. Nesse momento eu tenho focado também muito nas redes sociais. Então eu estou buscando reinventar, trazer novidades, fazer cursos online para estar aprimorando e trazer novidades também para as minhas clientes e encantando as minhas clientes e os meus clientes, né?
As inovações fazem parte para enfrentar o momento difícil, principalmente com a ausência de ajuda do poder público municipal, para aqueles que são importantes para a economia. Nós precisamos de uma secretaria em Patos que trate os organizadores de evento sério. Nós não temos representatividade nenhuma em Patos, não temos mesmo. Nós não temos ninguém que está brigando por nós não temos ninguém que está falando por nós nunca ninguém fomos chamados para uma reunião, claro, em tempos de pandemia, todos afastados, de máscara, álcool e gel, né? Enfim, não temos. Patos, o poder público deixa a desejar na questão de termos alguém que fale por nós. A gente entende, novamente eu digo, a pandemia. Mas e aí, como é que nós vamos ficar? A gente está solto por aí e cada um trilhando sua história. Uma semana depois que mais atividades econômicas foram autorizadas a reabrir em Patos de Minas, alívio. Com tantas quedas, eles esperam que agora os negócios voltem a engrenar. Foram vários decretos que comprometeram a economia do município. O comércio ficou assim, em alguns momentos de portas abertas e por mais de 40 dias de portas fechadas. Nesta loja de roupas femininas, o mais de um mês sem vender representou queda de 80% das vendas, se comparado ao mesmo período no ano passado. Esses dias foi assim, uns dias difíceis, né? Porque a gente estava tentando vender online, mas é bem complicado. Igual a gente estava te falando, a pessoa vem aqui na loja, a pessoa vê uma outra coisa, a pessoa experimenta, e aqui assim está bem calmo, sabe? Então assim, foi bem prejudicial mesmo para o comerciante. Aqui nessa loja de móveis e eletrodomésticos de Patos de Minas, uma perda significante. Foram mais de um mês com as portas fechadas. Ao final, um prejuízo de mais de 100%. Nenhuma venda foi realizada. Muito triste, muito desgastante, muito triste. Eu que já estou há bastante tempo no comércio, que vivo o comércio de Patos há anos, é muito triste você andar no centro da cidade, ver as lojas, que o comércio de Patos é muito pujante, ver as lojas fechadas, é muito depressivo. Você saber o que os comerciantes estão passando, o que os vendedores estão passando. Então, assim, foi muito triste esses 40 dias as lojas fechadas. É 100% de perda, porque é a loja totalmente fechada. Já nesta outra loja de roupas, a queda foi mais de 50%. Foi difícil, né, para todo mundo, né? Foi bem negativo. A gente não esperava por isso, né? Pegou de surpresa todo mundo. Mas, assim, é correr atrás, né? Porque não dá para ficar fechado, parado, né? Sem correr atrás. Fato é que depois de tanto tempo sendo prejudicados, no sábado, dia 8, a Justiça decidiu que o funcionamento dos comércios de Patos de Minas deveria seguir a onda amarela do Plano Minas Consciente. Lojas de roupas, calçados, bijuterias, entre outras, puderam abrir das 12h30 às 18 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8 da manhã ao meio-dia. Está dando mais uma possibilidade, né, para as empresas se manterem seus funcionários, ter um pouquinho mais de planejamento e continuidade, né, e a gente entende e confia que isso vai perdurar mais e o enquadramento nosso nas ondas se mantém aí do amarelo para a onda mais flexível e a gente possa, o comércio, as empresas e os empregados possam contar com a previsibilidade. Nesta primeira semana de reabertura, coube aos comerciantes a inovação e busca pelos clientes. Para alguns setores, as vendas têm superado as expectativas. A gente sempre tem as pessoas que são, né, que vêm para comprar da gente. Essas pessoas nunca vão faltar, eu sempre falo isso, não vai faltar comprador, se Deus quiser, né? Mas tá sendo bom, sim, tá sendo difícil, claro, mas a gente não tá perdendo tanto, porque, igual eu tô te falando, a gente tá tentando o máximo atrair o cliente, buscar ter novas formas de atrair o cliente. Para outros, elas vão surgindo. E apesar da máscara, sorriso estampado no rosto e a confiança de que mesmo após terem sido prejudicados, dias melhores virão.
Uai, tá indo, sabe? Aos pouquinhos, mas a gente tá indo. Entra uma cliente, outra cliente. Mas tá indo, graças a Deus tá indo devagar, mas tá indo, sabe? Na sequência, aqui no News, tem análise da notícia. Jornalismo opinativo e informativo com credibilidade. Minas Gerais segue sem previsão sobre queda dos números da Covid-19. E síndrome infantil relacionada à Covid avança e preocupa. Minas Gerais já registrou 6 casos. Há exatos 7 dias, o prefeito de Patos de Minas disse que as obras da Avenida Marabá, no trecho em que haviam sido interditado pelo dono com uma cerca, seriam retomadas essa semana. Nesta sexta-feira, os trabalhos recomeçaram. Grande parte da Avenida Marabá já foi duplicada, mas as obras que vão do trecho do Alto da Serra, a BR-354, haviam sido interrompidas. Isso porque houve um desentendimento sobre o valor pedido pelo proprietário e o autorizado ao município a pagar. Mas houve uma decisão judicial e o impasse foi resolvido. Pela decisão, a prefeitura vai pagar pelo trecho R$ 2.900.000. As obras foram recomeçadas nesta sexta-feira. Com a Covid-19, surge-se uma nova doença, uma síndrome inflamatória rara entre crianças e adolescentes. 117 casos foram registrados pelo Ministério da Saúde. 9 mortes foram confirmadas. Em Minas Gerais, há 6 casos suspeitos. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica pode ser desenvolvida em dias e até 2 semanas por crianças e adolescentes que já foram infectados pelo novo coronavírus. É uma doença rara, é uma doença ainda que acomete poucas crianças. Teve casos na Europa, Estados Unidos e já tivemos casos também aqui no estado de Minas. Trata-se de uma doença, como diz o nome, multissistêmica. É uma reação que o coronavírus, e vale a pena a gente falar, não é só o coronavírus que causa isso, tem outros vírus que podem causar, mas durante essa pandemia foi observado uma relação especial com o coronavírus. Os sinais da síndrome podem aparecer de diversas formas, como através de febre persistente, pressão baixa, manchas vermelhas, entre vários. Assim como a Covid-19, a síndrome pode gerar confusões entre seus sintomas, não garante imunidade e pode levar a óbito. Dias ou semanas após essa infecção confirmada de coronavírus, o próprio organismo dele provoca alguma substância eliminada ou o vírus no corpo humano provoca uma reação imunológica. Então, trata-se de uma doença sistêmica que afeta os diversos sistemas do corpo humano. Ela pode causar alterações cerebrais. Então, a criança, depois da infecção, pode apresentar uma cefaleia intensa, desmaios, convulsões. Pode apresentar problemas hematológicos, problemas sanguíneos. Então, a criança vem com uma anemia importante, a criança aparenta uma leucopenia, uma plaquetopenia, que é diminuição dos glóbulos brancos, diminuição das plaquetas. Diminuição das plaquetas, a gente lembra que a dengue faz isso também, né? E aí, esse vírus pode causar também. Tem também alterações reumatológicas, então pode desencadear artrites, dores musculares, mialgias, que é uma dor muscular muito forte, alterações circulatórias, então pode desencadear trombos, tromboses, então a criança já estava bem e de repente ela tem uma falta de ar súbita, tem uma dor torácica intensa. E as alterações renais, então uma falência renal, uma insuficiência renal, a criança para de urinar, começa a edemaciar, ter inchaço na perna. E por fim também alterações cardíacas, e aí a gente fala em cardites, que é uma inflamação do músculo do coração, então o coração vai ter dificuldade para fazer a sua função. A criança vai desenvolver uma hipotensão, uma pressão baixa, uma palpitação, uma taquicardia, então o coração vai estar acelerado. E externamente também pode levar a lesões de pele. Em Minas Gerais, os contaminados, em sua maioria, são pessoas de 0 a 19 anos. Desta forma, todos os municípios devem notificar o Estado os casos suspeitos da síndrome potencialmente ligada à Covid-19.
São pessoas de 0 a 19 anos hospitalizadas e há acometimento de vários órgãos e sistemas, muitas vezes de forma grave. A Secretaria de Estado de Saúde tem orientado os municípios e serviços de saúde a realizar esta notificação de qualquer caso suspeito de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, como dissemos, associada à Covid-19, e a avaliação desses casos segue uma recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde e do Ministério da Saúde a partir de detecção mundial de casos com essa manifestação. Por isso, com qualquer sinais da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, o primeiro passo é procurar um médico. Para os pacientes que já pegaram o coronavírus e têm a comprovação dos exames, quando a doença passar, ainda não acabou a preocupação. Então, por dias ou até por semanas, tem relatos até de 3 semanas após a infecção, a criança ainda pode desenvolver essa doença. Portanto, procurar ajuda médica logo no início dos sintomas, porque é uma doença grave que, tratada adequadamente, ainda pode gerar complicação. Fique ligado, depois do intervalo tem análise da notícia aqui no NTV News. A gente fala sobre o enfrentamento à pandemia em Patos de Minas, nas cidades da região e no estado. Estamos de volta com o NTV News e agora é a hora da análise da notícia. Quem fala com a gente é a diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila. Muitas informações nesta sexta-feira? Como não seria diferente dos últimos dias, não é, Jéssica? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News. Aí pelo canal 8.1 também, pela internet, através do nosso site ntv.tv.br, também pelo Facebook, @NTV Patos de Minas. Muito obrigada a todos que acompanham o nosso NTV News desta sexta-feira. A gente começa falando então sobre o enfrentamento à pandemia. Hoje, em coletiva, o secretário de Estado falou sobre a questão dos óbitos que seguem em platô no estado, e a gente não tem muita perspectiva de queda, né, Ludmila? Que isso é um pronunciamento muito importante que dá um pouquinho de previsão para a gente do que esperar, e até porque estar em platô também não é uma boa situação, né? Ou do que não esperar, não é, Jéssica? Só hoje foram mais 97 óbitos confirmados em Minas Gerais, número que a gente vem acompanhando com atenção, porque tem um comportamento de crescimento em relação às semanas anteriores, e o governo justifica porque mudou a forma de compilar, de comparar esses dados, agora se baseia no sistema que é o CIVEP-GRIP, que é onde o município abastece com dados e aí ele vai lá e coleta. Só que a gente tem vivido aí momento de atenção, de alerta, porque esse número tem ficado acima do que o governo mineiro esperava. Só hoje mais 97 óbitos confirmados e quase 3.500 novos infectados. Aí o governo disse hoje, mais uma vez, endossando aquilo que a gente já falava nos últimos dias, que Minas está num platô, mas num platô elevado, e por enquanto é muito precoce falar em queda de números no estado. Veja só. O que nós vemos é que efetivamente nós estamos com uma tendência, igual nós estamos afirmando já há um tempo, de um platô. Nós não temos um aumento significativo no número de óbitos diários já desde julho, mas também ainda não temos aquela tendência nítida de uma queda. Os últimos dias que vocês podem ver na projeção significa o tempo que leva para que esses óbitos cheguem até a Secretaria Estadual de Saúde e sejam consolidados. O início da queda ainda demora um pouco para nós termos certeza quando será, mas neste momento já tudo leva a crer que nós paramos de subir, nós não estamos mais com uma tendência ao aumento do número de óbitos. Então, Ludmila, fato é que casos continuam sendo registrados em todo o estado, né? Em Patos de Minas, em cidades da região. Essa é outra questão. Muitas cidades do interior mineiro registrando casos e com mortes também.
É o caso de algumas cidades da região, por exemplo, que nós vamos analisar agora, como, por exemplo, vamos começar por São Gotardo. Então vamos lá. Pela Secretaria Municipal de Saúde, a gente percebe que de quinta para sexta-feira, mais 12 infectados confirmados, o mesmo número aí em relação a curados de quinta para sexta-feira. Quando a gente olha, observa a questão de internação clínica, mais 2 pessoas internadas. Agora, olha que dado preocupante, Jéssica, internações em leitos de UTI, mais 3 pessoas de quinta para sexta-feira e mais um óbito confirmado nesta sexta-feira. Esse óbito estava lá em óbitos suspeitos e agora confirmados. Mais 3 óbitos seguem em investigação na cidade vizinha de São Gotardo. Lisa, Unai, que é outro município que a gente trouxe para destacar com relação a casos de Covid-19, olha só na tela, mais 30 infectados de quinta para sexta-feira, entre curados, mais 68 pessoas curadas e óbitos, mais 2 pessoas morreram de Covid-19 em Unai. Ludmila, e até o momento nós não temos o boletim informativo para o coronavírus em Patos de Minas, até porque ele não foi divulgado, né, até o fechamento da edição. Até o momento, que eu acabei também de conferir, não foi divulgado pela prefeitura. Nós Jéssica, até cobramos, vários jornalistas também cobraram, mas a gente não tem a informação do enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas nessa sexta-feira, o que acaba prejudicando, né? Mas olha só, tem um dado que a prefeitura colocou aqui, ela tem um sistema dentro do site da prefeitura em que a gente vai lá direto no painel. A gente tem um grupo para a imprensa em que a prefeitura fornece esses dados assim que eles são compilados. E aqui nesse boletim, nesse painel do coronavírus informado pela Prefeitura de Patos de Minas, dentro do site, a gente já tem uma atualização. Só que esses dados não foram confirmados lá para a imprensa, mas a gente vai se basear nesse painel do coronavírus e aí você vai me ajudando a fazer as contas com relação a ontem para a gente ter aí um parecer, já que esses dados acabaram de ser abastecidos pela Prefeitura de Patos de Minas e diz o seguinte, com relação a pessoas em óbitos. Ontem eram 31 óbitos confirmados em Patos de Minas. Agora, segundo a Prefeitura de Patos de Minas, painel coronavírus, são 32 mortes confirmadas, ou seja, mais um óbito confirmado. Temos um total aqui, segundo a Prefeitura, de 1.557. Olha só, Jéssica, ontem eram 1.259. Então, olha a quantidade de pessoas infectadas de quinta para sexta-feira. Tem um aumento de 1.259. Aí faz a conta, Jéssica, para a gente saber. Aí, 1.259 eram ontem, hoje 1.557 casos. Isso significa um recorde de casos aí. Se a gente fizer, a Jéssica vai ajudar com a continha ali para a gente dar exatamente o número correto de casos confirmados de Covid-19 de quinta para sexta-feira. A gente está falando aqui ao vivo e acompanhando essa atualização aqui pelo painel coronavírus da Prefeitura de Patos de Minas. Com relação Ludmila, repete, por favor, a informação de ontem e a informação de hoje. 1.259 pessoas ontem. 1.259. Desculpa, Jéssica. Desculpa, ó. São 1.536 pessoas, eu estou lendo o curado, porque como está invertido aqui com relação ao painel do coronavírus, com a informação que a gente observa nesse grupo em que a gente tem uma versão mais resumida de dados. Então, olha só, 1.536 para 1.557, ok? Nós tivemos um aumento de 21 casos. Confirmado. 21 casos, ou seja, maior do que nos últimos dias. Nós tivemos uma média de 15, 16 nos últimos dias. Isso, ontem 28 e hoje 21. Isso? 21 casos que você colocou aí?
Então, Hoje 21. Aí a gente teve 28, outros dias 14 essa semana, nessa média. Então a gente percebe aí a questão do comportamento e da curva do coronavírus no município. Agora sim, Jéssica, com relação a casos tratados, ontem eram 1.259, hoje 1.331. 160 pessoas seguem se recuperando em isolamento domiciliar. Com relação a pessoas internadas, somente de Patos de Minas, são 20 pessoas internadas em leitos clínicos, e aí a gente tem uma queda importante com relação à quinta-feira, quando eram 42 pessoas internadas. E em leitos de UTI, hoje são 12 pessoas, ontem eram 14, ou seja, menos 2 pessoas internadas em leitos de UTI em Patos de Minas. Com relação aí aqui, segundo o painel coronavírus da Prefeitura de Patos de Minas, com relação às internações por Covid-19, quando a gente avalia só hospitais públicos, ou seja, o único hospital preparado para receber doentes de Covid-19 que precisam de um tratamento mais próximo, o único hospital público é o Hospital Regional, 80% dos leitos ocupados. Com relação aos leitos somados, hospitais públicos e privados, lembrando que ontem hospitais privados disponibilizaram mais 6 leitos para tratamento da Covid-19, então, ou seja, já deu uma desafogada no sistema que está ainda no gargalo, Jéssica, porque 100% dos leitos estão ocupados quando somamos os leitos disponibilizados por hospitais públicos e privados em Patos de Minas. Agora, com relação a leitos clínicos, aí a gente tem um alívio maior, muito por conta também do hospital de campanha, que está em pleno funcionamento. Com relação a leitos clínicos de hospitais públicos, 30% ocupados, e se a gente inclui nessa conta hospitais privados, quase 48% é a taxa de ocupação. Antes da gente girar o assunto, Ludmila, girar um pouquinho, né? Porque a gente ainda continua falando sobre o enfrentamento, a título de curiosidade, das mais de 800 cidades mineiras, municípios mineiros, apenas 28 não registraram casos de coronavírus e todos eles têm poucos habitantes, cerca de 5.000, 6.000 habitantes. Então, assim, se a gente fosse imaginar um mapa do estado, são poucas as cidades que não registraram esses casos. E uma outra informação é que o médico, né, Roberto Araújo, que coordena o hospital de campanha em Patos de Minas, foi afastado de suas atividades após testar positivo para o novo coronavírus. A gente tem os detalhes dessa reportagem, olha só. Roberto Araújo, médico coordenador do hospital de campanha, testou positivo para a Covid-19 nos últimos dias. Segundo informações, o estado de saúde do médico é estável. No lugar dele, assume a médica Érica Furtado, recém-contratada através de chamamento público. Dentro do plano de contingência, nesse momento, a doutora Érica, que é infectologista, ela está interinamente contribuindo para o cumprimento das funções que antes era do doutor Roberto. A parte mesmo da coordenação médica, o acompanhamento da equipe, o alinhamento de condutas e o processo mesmo de melhorias. Segundo a doutora Érica, um grande desafio, principalmente por estar na linha de frente do hospital e combate à doença. Eu vou continuar dando apoio, né, até dar assistência para o pessoal, a equipe de enfermagem, né, a própria equipe médica plantonista, enquanto o Dr. Roberto estiver afastado, certo? E nesse sentido eu vou continuar o que ele já havia implementado, são várias medidas que nós estamos implementando, as melhorias, os medicamentos, né, que a gente está tentando adquirir. Então é continuar um trabalho que ele já vinha sendo feito, né, de forma excelente. Com a chegada da médica, o local passa a ter 8 médicos à disposição. Até hoje, o hospital atendeu 40 pacientes e a taxa de ocupação até o fechamento desta matéria é de 24%.
Nós estamos com 24% de ocupação de taxa do hospital, considerando que hoje nós já tivemos pacientes que foram de alta melhorada, e inclusive nós tivemos transferência de pacientes para leitos de UTI. Então, nesse momento, a taxa é de 24%. De volta com a análise da notícia, Ludmila, infelizmente os profissionais da área da saúde que estão na linha de frente combate ao coronavírus são principalmente os que mais podem ser afetados, né, com essa doença. E justamente o médico coordenador do hospital de campanha. Pois é, Jéssica, inclusive o próprio hospital de campanha já havia salientado uma questão sobre quando isso acontece, que provoca aí um grande efeito com relação a atendimentos, porque não é apenas um afastamento, mas é toda uma estrutura que acaba sendo afetada para que os profissionais continuem trabalhando. E uma questão que a gente frisa aqui é o quanto foi complicado também colocar o hospital de campanha em funcionamento, justamente por conta da falta de profissionais que se disponibilizaram a trabalhar na unidade. E aí, somada também a quantidade de profissionais disponíveis em outros hospitais, até mesmo no HRAD, que enfrenta o mesmo problema, mas como nesse último chamamento do governo de Minas, houve muitos profissionais que se dispuseram a trabalhar na unidade, essas vagas então foram preenchidas, mas a gente observa essa questão da falta de profissionais, principalmente para atuar na linha de frente. E a gente lamenta essa questão de um médico que estava à frente da coordenação do hospital de campanha em Patos de Minas, afetado, infectado pela Covid-19, segue em tratamento em hospital particular da cidade, mas a informação que a gente obteve, que o Matheus colocou aí na reportagem, é que o quadro é estável e, assim como ele, a gente estima que todos tenham uma pronta recuperação desse vírus. Esse é o nosso desejo, né? Tenha melhora, consiga evoluir o quadro e logo esteja bem, de volta ativa novamente. Ludmila, muito obrigada pela participação, pelas informações na análise do NTV News de hoje. Pois é, a gente chegou aí com algumas informações de última hora, fazendo alguns cálculos aqui junto com você aí de casa, porque a gente está ali atento a tudo que está acontecendo, seguindo com atenção também nesse momento em que a gente acaba que fala muito sobre Covid-19 nessa reta final do NTV News, mas é quando a gente tem a atenção mais voltada para esse assunto que rouba aí a nossa atenção nesse momento. Então, para repassar e fechar aqui, só falando mais um pouquinho com relação ao boletim, para não ficar nenhuma dúvida, Jéssica, 1.557 infectados de Covid no município, mais 21 pessoas em relação ao boletim de ontem, mais um óbito confirmado de quinta para sexta-feira em Patos de Minas. Ao todo, são 1.331 pessoas curadas da doença, em isolamento 160 pessoas internadas, somente pessoas de Patos de Minas são 20, em leitos de UTI são 12 pessoas, e quando a gente computa a ocupação de leitos em hospitais públicos vindos de outras regiões, já que a gente sabe que o hospital regional é o hospital referência para muitas cidades, mesmo que cidades importantes tenham aberto leitos de UTI, a Patos de Minas ainda é cidade de referência para várias cidades. Quando a gente soma a taxa de ocupação, então, de pessoas vindas de outra cidade com a população de Patos de Minas que ocupam leitos públicos ou leitos do hospital regional, nós temos 29 pessoas internadas em leitos clínicos e 17 em leitos de UTI. Muito obrigada, Ludmila, por ter atualizado os dados, até porque também a gente, como você disse, a gente teve que falar aqui ao vivo, né? A gente não conseguiu preparar por causa do atraso na divulgação dos dados. A gente volta com mais informações amanhã, né? Voltamos com mais informações e o jornalismo da NTV, do grupo NTV de comunicação, sempre apostos, atento. Siga também
O nosso conteúdo pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas, é o nosso endereço no Instagram, no Facebook, @NTV Patos de Minas. Acompanhe também os noticiários pela nossa FM e também pelo site Patos Já. Obrigada a todo mundo pela companhia, pela audiência. Beijo, tchau, tchau. Muito obrigada a você de casa que nos assistiu e lembrando, mais uma vez reforçando, mais informações você encontra pelo portal Patos Já. A gente volta em uma nova edição amanhã. Boa noite.